Estamos começando aqui mais um Pod Bancário, o podcast do Sindicato dos Bancários da Bahia. Hoje uma edição diferente, uma edição especial durante a Conferência dos Bancários da Bahia e Sergipe, a 20ª conferência. E nós temos o prazer de receber no programa de hoje o professor João César de Castro Rocha, que praticamente dispensa apresentações, né? Tem tido uma atuação, né, especialmente através do ICL, né, Instituto Conhecimento Liberta, e no meio acadêmico, no meio político, tem colocado de maneira muito clara suas opiniões, especialmente na análise de conjuntura desse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns temas tratados na conferência e temas também que nos interessam de forma geral, independente da abordagem da conferência. Professor, seja bem-vindo. Se quiser acrescentar alguma coisa a essa apresentação, fique à vontade. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Pod Bancário. Normalmente nós fazemos esse programa no estúdio do sindicato, no estúdio para o podcast, tudo, e na companhia de um amigo meu, jornalista também, colega de trabalho, o Gaciano Medeiros, que era para estar aqui hoje, mas a gente até desculpa, porque hoje é aniversário de 94 anos da mãe dele. Não tem... parabéns então, para ela. Né? Imagina, parabéns para ela. Claro. A gente vai ter aqui que trabalhar sem a inteligência e a experiência de Gaciano, né? Um abraço para o meu amigo Gaciano. Mas ele está comemorando, né, o aniversário de Dona Aida. 94 anos não é qualquer aniversário. Então, bom, boa tarde, muito obrigado, Ney, pelo convite. Então, ofereçamos o programa para a Dona Aida. Pode ser, né? Gaciano, aí em homenagem a ela. Com 94 anos. Bom, eu acho que a gente pode começar aqui um pouquinho sobre algo que eu até tinha adiantado um pouco com você, sobre essa sua formação, né? História, literatura e enxadrista, né? E, naturalmente, o xadrez provavelmente lhe dá uma visão de tabuleiro, né? Para poder analisar a conjuntura, que é uma visão diferenciada, né? Como é que você avalia essa engenharia de saberes, né, para fazer essa análise de conjuntura tão precisa como você vem fazendo? Obrigado, Ney. Nunca me fizeram essa pergunta. É interessante. Quando eu era muito jovem, já sou um senhor de 61 anos. Quando eu tinha 17, 16, 18, eu acalentei o sonho de ser jogador profissional de xadrez. Me dediquei profundamente ao jogo nesse período. Acabei desistindo, não era possível, e voltei para a universidade. Mas há algumas lições fundamentais da época de jogador de xadrez que eu mantenho. A principal delas: você concorda, Ney, que não é possível jogar uma boa partida sem antes, de maneira bastante modesta, colocar no tabuleiro as 32 peças? Sim. São 8 peões brancos: torre, cavalo, bispo, dama, rei, bispo, cavalo, torre. 8 peões negros: torre, cavalo, bispo, rei, dama, bispo, cavalo, torre. Concorda com isso, né? Sim. Uma parte considerável das análises políticas contemporâneas querem dar o checkmate sem montar o tabuleiro. Antes de montar o próprio jogo. É isso. Não é possível. De maneira bem modesta, o que eu faço, então, partindo dessa percepção, uma boa análise da conjuntura, o que é sempre muito complexo, porque a conjuntura é volátil, muda rapidamente. Mas uma boa análise da conjuntura, no primeiro momento, não é uma interpretação, eu proponho. É uma descrição. É simplesmente, de maneira modesta, colocar os 8 peões nas suas casas, colocar as peças nas suas casas e fazer o primeiro lance. Sempre sabendo que, ao primeiro lance que você faça, o adversário replica, tentando ganhar. Então, o primeiro ponto é: vamos montar o tabuleiro. Em relação ao bolsonarismo, eu decidi começar a estudar o bolsonarismo em 2017, 18, movido por uma experiência que eu só vou mencionar porque ela não é pessoal. Eu creio que todos nós teremos a experiência que eu descreveria agora, inclusive você, Ney, você me confirmará. Eu sou professor da UERJ.
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com enorme orgulho. É a mais popular universidade do Brasil. É uma alegria ser parte da comunidade da UERJ. Pois bem, na UERJ eu trabalho numa casa de cultura. Eu dou aula e também trabalho numa casa de cultura. Nessa casa de cultura, uma pessoa, por volta do segundo semestre de 2017, uma pessoa inteligente, professora universitária, comprometida com a educação pública, brisolista no passado, honesta, íntegra, uma pessoa correta. Colega sua da universidade. Minha colega começou a fazer afirmações curiosas. Os outros colegas nos olhávamos como se disséssemos o que é isso, mas não levávamos a sério. Podia ser uma excentricidade, todos nós temos direito a excentricidade. Mas tinha um estranhamento. Havia um estranhamento. 2018 começou a campanha política, chegou o fatídico setembro de 2018. E muitos dos que nos escutam agora tiveram essa experiência. Foi o estouro da boiada. Foi a facada do Bolsonaro. Quando muitas pessoas, de forma inesperada, se declararam bolsonaristas. Eu apoio o Bolsonaro, a esquerda. Essa pessoa. E eu assisti o processo de radicalização que essa pessoa passou, a tal ponto que hoje eu não a bloqueei na rede social, ela não me bloqueou, nós respeitamos, temos afeto um por outro, reconhecemos reciprocamente o nosso valor, mas não é possível mais nenhum diálogo. Não porque essa pessoa não tem argumentos, é porque essa pessoa tem argumentos demais, embora sejam todos falsos, mas de uma falsidade peculiar. Se você vê cada argumento individualmente, ele é obviamente falso e facilmente contestável. Quando reunidos, eles formam uma coerência pétrea, impenetrável. Eu fiquei tão intrigado com esse fenômeno que eu disse, eu quero entender isso. O que está acontecendo? Porque é muito fácil você dizer, são fascistas. Não são fascistas. Há entre os 58 milhões de votos do Jair Messias Bolsonaro, há uns 15 milhões de fascistas. O que é razoável num país de 240 milhões de pessoas, vá lá. Estatisticamente. Não chega nem a 5%. Mas os outros 58 milhões não são fascistas. Essa colega que eu tive na UERJ não é fascista, nem, sejamos honestos. Não é verdade que todos nós, eu e você, os que nos assistem, temos um parente próximo, um amigo de escola, um colega de trabalho, um professor da universidade ou do ensino médio, um vizinho, e todos se revelaram bolsonaristas radicais, não é verdade? Sim. Não são pessoas desonestas, não são pessoas às quais falta integridade, não são pessoas fascistas. Muitas vezes, inclusive, nos surpreendem, né? Nos surpreendem, porque você, como você relatou, você tinha um contato com uma pessoa cuja linha de coerência era conhecida. Né? E, eventualmente, isso se quebrou de alguma maneira. É inexplicável a princípio, mas que me parece que você buscou entender. É isso. Né? Buscar uma explicação. É isso. Dizer que são fascistas não basta. Porque não são. Nós conhecemos essas pessoas. Então, o que aconteceu de fato no Brasil nesse período? Então, primeiro montar o tabuleiro. Tentar compreender o que está acontecendo. Aqui eu creio... Aí é que entra o xadrez. O xadrez entrou aqui, montar o tabuleiro. O que está acontecendo? Qual é o peão que está faltando para completar as peças? Então, uma vez que eu pude montar a peça, eu só pude montar o tabuleiro graças à dupla conjunção. Eu sou historiador de formação. Trabalhei em arquivo, na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC. Então, eu sou historiador de formação tucu. Mas na pós-graduação, eu fiz uma migração diária e passei pelos estudos literários. Eu sou hoje professor titular de literatura comparada. Eu acho que esse movimento o bolsonarista me deu a possibilidade de unir de maneira feliz as duas pontas da minha formação. Como historiador, eu sei exatamente como trabalhar com fontes, como ir ao arquivo, o que pesquisar, o que buscar nos documentos, como cruzar documentos que dizem aparentemente o oposto, mas que no fundo estão dizendo a mesma coisa. Há técnicas de arquivo. Você tem a metodologia. Eu conheço isso, é como eu me formei. Mas como minha carreira foi toda nos estudos literários, eu passei minha vida inteira lendo minuciosamente, inúmeras vezes, pelo avesso, nas entrelinhas, textos de William Shakespeare e Machado de Assis. Então eu tenho um treino, ao mesmo tempo, de fontes documentais,
Quem trabalha com literatura não tem. Eu tenho um treino minucioso, com complexidade textual, e quem trabalha com história, o historiador geralmente não possui. Então, toda a análise que eu fiz do bolsonarismo, que eu espero que tenha sido útil para o espaço público brasileiro, ela é o resultado de uma conjunção de uma perspectiva do xadrista, da metodologia do historiador e da habilidade de quem trabalha com literatura. E do estrategista do xadrez. É isso, com certeza. Porque, por exemplo, eu faço muitas projeções de cenário. Eu sou sempre muito modesto. Mas não digo isso como retórica, não. É real. Sou modesto mesmo. Sim. Eu sou historiador de formação, mas me tornei professor de literatura comparada e escritor. Então, eu não sou sociólogo. Não sou cientista político. Deixei de ser historiador na acepção de continuar a carreira. Então, do ponto de vista da análise do contexto contemporâneo, um cientista político, um sociólogo, um historiador tem instrumentos que eu não tenho e eu aprendo com eles. Ao mesmo tempo, eu tenho feito uma série de projeções políticas que têm se mostrado acertadas, o que surpreende as pessoas. Por exemplo, para você ter uma ideia, em fevereiro de 2025, eu estava nos Estados Unidos, está gravado, e eu dei uma entrevista para o ICL em que eu dizia: anotem, o Elon Musk vai cair em breve, ele não fica 6 meses na posição que está. Parecia um absurdo, delírio de literato. Aconteceu. Então tem uma série de projeções que eu fiz que se confirmaram viáveis. Por quê? Porque qual é a vantagem de alguém que trabalha com literatura? O que a literatura propicia? De maneira redundante, imaginação literária. Isto é, a capacidade de vislumbrar cenários possíveis. Uma certa abstração, uma capacidade de abstração. É isso. Para além daquilo que é documental. E que aí, Ney, a sua percepção é muito, muito boa. Eu nunca tinha me feito essa pergunta. Isso volta ao xadrez. Quando você joga xadrez, você planeja um lance. Você tem que antecipar a resposta do adversário mentalmente. Você planeja o próximo lance. Você antecipa a resposta do adversário. Então, quando eu penso a circunstância contemporânea, no fundo, eu penso como uma mistura um tanto exótica, quase uma muqueca baiana, de jogador de xadrez, historiador e literato. Sim, é interessante. Essa analogia com a muqueca, inclusive, é bem interessante, porque você consegue colocar vários ingredientes que isoladamente não têm a mesma mágica, né? Mas que quando junto, né, é aí a mágica da culinária. Se jogar uma pimenta por cima, aí você completa o negócio, né? Você disse que dentro dessa análise, não dessa que você citou, mas da análise que você fez hoje pela manhã, que você considera essa próxima eleição de outubro como talvez a mais importante da história da República. Essa sua análise decorre dessa perspectiva de que você estava falando antes, de uma determinada ruptura da capacidade de percepção da realidade que a gente vive no país hoje, das pessoas, como quase uma dissonância cognitiva? Sim. E porque nós chegamos ao limite de 2 projetos. Ao limite. Pensemos no projeto do presidente Lula. E reconheçamos, em primeiro lugar, que se nas últimas 6 eleições, se o Partido dos Trabalhadores venceu 5, só há uma explicação possível. É que o Partido dos Trabalhadores é o primeiro partido da história republicana brasileira que tem o compromisso real em melhorar a vida do povo. Não há outra explicação. E foi reconhecido de alguma maneira por isso. Pelo próprio povo. Quando Lula retorna em 2022, ele não retorna pelo carisma do Lula. Há uma frente ampla e há, além do carisma do Lula, que é inegável, há uma memória objetiva de como a vida melhorou nos 2 primeiros governos do Lula. Eu viajo muito no Nordeste. Sim. Há muito tempo. Estive recentemente em Quixeramobim, uma cidade do Ceará que eu não conhecia, que me encantou, onde está a casa na qual nasceu Antônio Conselheiro, e que hoje é dirigida por jovens que fazem um movimento cultural empolgante. Quixeramobim. Você não vê mais burro nas ruas. Só tem motocicleta. Tem cisternas espalhadas por todos os lugares. Há luz elétrica
das 6 horas da manhã às 2 horas da manhã. Há 20 anos atrás, não era assim, Ney. A paisagem urbana era dominada por burros e jegues, a luz era de 6 da tarde às 11 horas da noite, não havia água. De acordo? Então, é uma memória objetiva. O salário mínimo nos primeiros governos do PT, até o último governo da presidente Dilma, teve um aumento de poder de compra de quase 90%. Isso é uma memória objetiva. As pessoas entraram na universidade, compraram sua moto. Houve uma expansão do crédito. É objetivo. É bastante objetivo. Mas eu proponho, para a nossa reflexão, que esse modelo chegou ao seu limite. Esse modelo que foi conquistado nesse período recente. Que é muito importante, ele chegou ao seu limite. Por quê? Porque é preciso mais. E o mais que é preciso só se obterá quando o conflito dentro de regras democráticas se tornar a regra do país. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu já sou um senhor de 61 anos. Eu não posso assumir o papel de um youtuber revolucionário, não é verdade? Eu tenho que ter. Vamos lá. Poder pode, mas não é adequado. Eu tenho um filho de 8 anos, eu ficaria envergonhado, não é isso? É assim. É necessário trazer o povo para o centro do debate político. De que forma? O modelo do Partido dos Trabalhadores de oferecer concessões concretas e objetivas para o povo em conciliação permanente com a elite, chegou ao seu limite. Nós temos uma elite tão esquizofrênica que é a única elite do capitalismo mundial que não deseja ter mercado interno. Se você incorpora 300 milhões de pessoas ao mercado interno, o mercado interno explode. Sim. Passa o seguinte, conquista o mundo. Sim. O Brasil tem 250 milhões de habitantes, aproximadamente. Se nós tivéssemos um capitalismo minimamente consequente, todos celebrariam o aumento real do salário mínimo. Todos celebrariam o fim da escala 6x1. Por quê? Porque tem que contratar mais pessoas. Se você contrata mais pessoas, você tem mais capital circulando na economia. Se você tem mais capital circulando na economia, você tem mais consumo. Se você tem mais consumo, você tem mais produção. É claro que a relação não é tão direta. Sim, mas a redução da jornada naturalmente vai impactar na geração de mais emprego. É claro, o que gera mais renda. O que a médio prazo aumenta a capacidade da poupança interna e do consumo, do mercado interno. Mas nós temos um capitalismo que floresceu à sombra do Estado. Sim. É o que eu chamo do liberal do bolso alheio, que é uma categoria que só existe no Brasil. Liberal do bolso. É muito bom, é bom, né? É bom. Funciona assim, é assim, liberal do bolso alheio. Eu sou Luciano Huck, agora eu sou Luciano Huck. Falando com você. O Bolsa Família é um desperdício. As pessoas fingem que não trabalham para receber o Bolsa Família. É um absurdo completo. Precisamos de mais eficiência no governo. Precisamos de gestão. De acordo? A palavra a mais. Agora, eu sou o Luciano Huck no BNDES. É verdade que vocês têm financiamento de juros com 3% ao ano, com 114 prestações, eu posso comprar um jatinho de 18 milhões de reais? Eu compro agora. Com dinheiro financiado pelo... Claro! É liberal do bolso alheio. Bolsa Família, não. Pé de meia, não. Mas e financiamento para comprar jatinho a 3% de juros ao ano em 114 meses? Que bom! Ou seja, aquilo que está na agenda da democracia social... Corta. Não nos interessa. O que é para a elite, mantém. E o que é para beneficiar a mesma classe... É o liberal do bolso alheio. Você é liberal no bolso dos outros. Se me dessem juros de 3% ao ano, eu compro um apartamento na Avenida Atlântica. Eu não sei dizer qual é a comparação aqui em Salvador, mas a Avenida Atlântica é de frente para a mar de Copacabana. A zona do imóvel mais caro do Rio de Janeiro. Eu compro um apartamento na Avenida Atlântica, pagando 3% de juros ao ano, eu compro um Porsche. Quando você tem a Selic, é isso. Batendo 15, né? Percebe? É o liberal do bolso alheio. Então, esse modelo do PT chegou ao limite. Em que sentido? Nós estamos vendo agora a elite financeira aceita apoiar Flávio Bolsonaro. O governo do PT não é um governo de esquerda. Não pode ser-lo nas condições objetivas que vivemos no Brasil.
É um governo de E centro-direita, coalizão, que a partir do tarifaço do Trump ganhou vida. O máximo que o governo do Lula conseguirá ser é um governo de centro-esquerda. Seria uma enorme vitória. Objetivamente. Nem isso a elite econômica brasileira aceita. Então esse modelo chegou ao seu limite, de um lado. De outro lado, a extrema-direita não tem limites. O projeto de governo do Flávio Bolsonaro é o projeto da pinochetização do país. Isso é um conceito que eu estou propondo para o espaço público brasileiro para compreender o que está em jogo. O que é pinochetização? A referência, evidentemente, é a um 11 de setembro mais importante do século XX. O 11 de setembro de 1973, quando o general Augusto Pinochet deu um golpe e destituiu o Salvador Allende. O que foi esse golpe? Foi a imposição, pela primeira vez, violenta, de uma política neoliberal radical que, em poucos anos, foi adotada pela Margaret Thatcher, na Inglaterra, por Ronald Reagan, nos Estados Unidos. O que significa? Assim. Agora, o que eu vou dizer agora, você fecha os olhos, Ney, e você vai ver o governo Tarcísio de Freitas. Privatização de todos os ativos da União. Retirada brusca do Estado das suas funções sociais. Supressão violenta dos direitos do trabalhador. Privatização de tudo. Água. Se puder privatizar o ar, privatizarão. A privatização da educação, da cultura, da saúde. matriz energética, Petrobras. Tudo. Se possível, privatização da Previdência. Qual foi o resultado disso no Chile? No receituário de Paulo Guedes, né? É isso. Que não pôde ser levado adiante pela pandemia, que é o do Flávio Bolsonaro. Qual é a consequência disso? A pior possível. Por exemplo, o Chile ainda hoje carrega uma cicatriz que não vai sarar. Houve um momento no Chile que o Chile teve uma estatística que é absolutamente perversa. O maior número de suicídios de casais idosos que se suicidavam conjuntamente pertence ao Chile. Como assim? Você pode perguntar, né? Simples. Casais de 70, 80 anos. Como a Previdência no Chile foi privatizada, retirou-se da Previdência a indexação. O que o Paulo Guedes tentou, o Flávio Bolsonaro propõe, isto é, que ninguém tem a obrigação de saber. Pela Constituição brasileira, e também era pelo Chile, a cada 12 meses, o salário mínimo tem que ter a reposição das perdas inflacionárias. Sim. O Paulo Guedes quis retirar isso. Eles fizeram isso no Chile. Consequência, você se aposenta agora aos 60 anos. Quando você tem 75 anos, 15 anos sem indexação da sua aposentadoria, você não tem mais poder de compra nenhum. Ou você compra comida, ou você paga aluguel, ou você compra remédio, ou você quita o plano de saúde. Todos ao mesmo tempo você não consegue. Então, no Chile, os casais idosos, como uma última demonstração de amor, se suicidavam juntos. Recorriam ao suicídio como forma de romper com... De ter o mínimo de dignidade. É espantoso. É uma tragédia. É uma tragédia social. É absolutamente espantoso. Então, de um lado, o projeto do PT encontrou seu limite. De outro lado, o projeto da extrema-direita não tem limites. O que é necessário? Não tem limites e também não tem nem disfarçatez, né? Sobretudo isso. Sobretudo isso. É escancarado. É uma situação nova. Não era assim há 10 anos atrás. Há 10 anos, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Qual foi o papel histórico do Fernando Henrique Cardoso? Principiar o projeto de destruição completa do Estado varguista, tendo como eixo a CLT, os direitos do trabalho. Mas o Fernando Henrique Cardoso não dizia dessa forma. Ele edulcorava com o seu discurso sociólogo. Trata-se de alavancar os processos necessários para a modernização e atualização do Brasil com os novos paradigmas do mundo. Não é isso? A política neoliberal... É bonito, não é? De certa forma, dourada. É isso, é bonito, não é? Sim. Trata-se de atualizar... Vamos up to date o Brasil e as suas relações produtivas anacrônicas, de modo a torná-lo contemporâneo do século que vivemos. Se você diz isso, quem vai negar?
é uma política neoliberal. A retórica é boa. É isso. Do que se trata. Hoje em dia, nem isso. A disfarçatez é total. Então, se isso faz sentido, essa eleição é a mais importante da história do Brasil, porque nesta eleição é preciso, dentro das regras democráticas, eu repito, ninguém aqui é youtuber revolucionário. Não há possibilidade de revolução comunista no Brasil nenhuma. No mundo não há mais. Não há possibilidade de... Eu proponho, não há possibilidade objetiva de um governo de esquerda no Brasil. Não há correlação de forças. Para ter um governo de esquerda não é um desejo individual. Eu quero um governo de esquerda. Eu posso querer mousse de chocolate ou cocada mista, que é uma maravilha aqui na Bahia. Eu posso querer uma muqueca de siri, como chama? Siri catado? Eu posso querer uma muqueca de siri catado. É um sonho, não é? Mas eu não posso querer um governo de esquerda. Preciso que haja. Condições objetivas. Não há. Mas o governo de centro-esquerda pode haver, não pode? Sim, tem a conjuntura. Pode haver, não pode? Não, vai ter que ter conflito. Vai ter que lutar. Vai ter que chamar o povo para as ruas. Mas o governo de centro-esquerda dá para fazer, não dá? É por isso que você fala da questão da unidade nacional. É isso, é. É preciso convocar o povo para discussão. É preciso fugir da armadilha da extrema-direita. Qual é a armadilha da extrema-direita? A extrema-direita torna o debate público impossível porque torna o debate público uma arena de afetos. Amo, odeio. Detesto, adoro. Não. É uma polarização. Que não nos interessa. A questão básica é o seguinte: qual é o país que nós queremos? Então, qual é o país possível? Bem, pensemos juntos aqui, Ney, vamos lá. De maneira responsável. Vamos lá, vou propor. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Seria possível pensar que nós deveríamos ter um programa chamado Creche Brasil? Isto é, nos municípios, de acordo com a densidade populacional, Sim, claro. nós deveríamos ter em todos os municípios brasileiros algumas creches Brasil. O que é uma creche Brasil? Bem realista. É uma creche. Recebe as crianças dos 6 meses aos 6 anos, quando devem ingressar na escola. Onde funcionaria a creche Brasil? Tem que construir prédio? Não. Existe um equipamento público que está presente nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Só existe um. Só há um equipamento público brasileiro presente em todos. Sabe qual é, Ney? Não. É a escola pública. A própria escola Já existe. o espaço físico dentro da vacância de horário. Você faz você faz um PAC para as escolas públicas. Você vai ter que reformar, que nunca foi feito no Brasil. Você reforma com quem? Com moradores da região. Gerando emprego. Dinamizando a economia local. Então você reformou as escolas. Tem uma sala, é uma creche, estimula com pedagogos, evidentemente. Estimulação sensorial, sociabilidade, proteína. Criança tem que ter proteína no cérebro. E formação de cidadania precoce. É isso. E olha que bonito. Aos 6 anos de idade, a porta da creche para ela se fecha. Mas se abre a porta da escola. Ela sai de uma sala, atravessa o corredor e entra na outra. E essa escola tem que ser de tempo integral. E tem que ser como o CIEP do Brizola. Não sei se as pessoas sabem. Eu ia citar justamente o modelo do CIEP. Mas nem, eu não sei se as pessoas... eu tenho certeza que você sabe. Eu não sei se todos sabem o que era o CIEP. O CIEP não era uma escola. O CIEP era um universo. Tinha, obviamente, a escola. Tinha... As crianças recebem uniforme, material, comida. Mas tinha, por exemplo, um centro audiovisual para ter uma experiência de vida. Tinha biblioteca. Tinha parque poliesportivo. O CIEP era uma ampliação de horizonte existencial. Sim. Temos que ter escola pública em todo o país. Todo o país. Mais uma vez, formação de cidadania. Isso, em todo o país. E você citou... É possível. Você citou com muita precisão a questão do ponto de vista da conjuntura econômica, né? Isso. Me parece... Eu li uma vez um artigo de Frei Beto que fazia uma crítica a essa relação, essa política da inclusão, não a política de inclusão propriamente dita, porque é necessária, e o governo Lula tirou da linha da pobreza milhões de pessoas. Mas a preocupação dele é que, junto com a inclusão na sociedade de consumo, teria que haver uma política pública de inclusão
na cidadania. Isso é o mais importante. Porque se você não conjugar inclusão econômica com a inclusão de consciência social, você vai ter um prazo de validade para essa inclusão. Exatamente. Isso, concordo? Isso é rigorosamente fundamental. Se for possível fazer uma crítica, e claro que é, a estratégia inicial dos governos do PT é que não basta uma política pública. É preciso politizar a política pública. Mas o que eu quero dizer com politizar a política pública? Por exemplo, há muitas pessoas que ingressaram na universidade, tiveram um emprego melhor, compraram o seu primeiro carro, sua primeira Minha Casa Minha Vida, Geladeira, fogão. isso. E quando você pergunta para elas, a que você atribui o seu sucesso nessa... Esse acesso ao mercado de consumo. As pessoas respondem, à igreja, ao pastor, a Deus, ao coach, a mim. Ninguém cita as políticas públicas. A meritocracia. É isso. Mas de quem é o equívoco? Do governo. Exemplo. No México, havia um político chamado Andrés Manuel López Obrador, que foi prefeito da cidade do México, do DF, que é o segundo cargo mais importante do México. O terceiro cargo mais importante é reitor da UNAM. Bonito isso, não é? Presidente da República, prefeito do Distrito Federal, reitor da UNAM. Eu achei essa ideia sempre encantadora. Por exemplo, um presidente mexicano, Miguel Hurtado de la Madrid, deixou de ser presidente, tornou-se editor da editora da UNAM. Bonito, não é? Bom, o Andrés Manuel López Obrador sempre enfrentou uma campanha de mídia mais hostil que a campanha da mídia ao Lula e ao PT, se você acreditar que isso é possível. Tentou ser presidente em 2006, venceu, mas foi roubado, deram a presidência ao Francisco Calderón. Em 2012 ele tentou, mas no México um sexênio, são 6 anos. Ele tentou voltar à presidência, perdeu de fato por Enrique Peña Nieto. Foi uma derrota, eu estava no México, foi uma derrota dolorosa, porque o Peña Nieto é o Fernando Collor de Mello do México. Foi o candidato da Televisa, como o Collor de Mello da TV Globo. Em 2018 não se acreditava mais no López Obrador. Ele venceu a presidência. Depois de 18 anos tentando, venceu a presidência. Foi presidente da República. O que ele fez? Ele inventou algo que eu não acho que seja o ideal. Na circunstância brasileira, eu acho que não seria possível. Ele inventou o que ele chamou las mañaneras, as alvoradas. De segunda a sexta-feira, Ney, ele dava entrevista no Palácio do Governo às 7 horas da manhã. Era a única hora que ele falava. Todos os dias. Todos os dias. Então, às 7 horas da manhã, no Palácio do Governo, todos os jornalistas esperando por ele. Estava lá às 7 horas da manhã e ponto. O que ele fazia? Se tinha fake news no dia anterior, ele respondia. E ele criava as manchetes do dia. Ele dizia, por exemplo, vou fazer uma revolução em tal área. Isso é manchete o dia inteiro. E colocava a agenda política. Ele politizou a gestão pública. Falta o PT, me parece, politizar a gestão pública. Um exemplo apenas, que é bem expressivo. Salário mínimo. Entre 2022 e 2016, não houve um centavo sequer de aumento do salário mínimo. O povo trabalhador tem a obrigação de sabê-lo? Não. Porque para o povo trabalhador, todos os anos houve aumento. Se ele recebia 1.100, ele passou a receber 1.127. Na verdade, a correção, né? Não aumento. O povo tem a obrigação de saber disso? Não. Não houve aumento. Para o povo, no seu bolso, houve aumento? Para o povo, no bolso, houve. Sim. Mas é aumento real? Não. 2023, 24, 25, 26, teve aumento real, não teve? O presidente Lula convocou uma cadeia de rádio e televisão para explicar para o povo a diferença aí. O que é correção e o que é aumento real? Fez isso? Não. É um erro. Então, se o povo acha que o aumento se deve a Deus, ao pastor, ao coach, ao mérito, a culpa é de quem? É do governo. De quem não informa, naturalmente. Por exemplo, um outro exemplo nesse... Não, você falou uma coisa, por favor. Não, isso mesmo. Eu estava pensando justamente que a responsabilidade pela informação... Pelo governo. Ela precisa ser tratada com a mesma atenção que você trata a própria política pública. pública. Por exemplo, entre 2022 e 2012, qual foi o crescimento médio do PIB brasileiro? Foi 0.
O povo tem a obrigação de sabê-lo? Não. Entre 2023 e 2026, qual é a projeção de aumento do PIB? Aproximadamente 10%. É espantoso, não é? Uma diferença Significativa. muito O significativa. que o governo tem que fazer? O que é politizar a gestão pública? Então, não é mais o ministro Haddad agora, mas imaginemos que fosse o ministro Haddad convocar uma cadeia de rádio e televisão em 3 minutos, não mais do que 3 minutos. Sim. Ninguém é Fidel Castro. É. E também ninguém tem paciência hoje no cenário das redes sociais para... Ninguém tem o carisma do Fidel Castro falando por horas sendo E escutado. todo mundo ficar... É claro. Então, 3 minutos, ele diz assim: entre 2022 e 2012, o crescimento do PIB foi 0. Entre 2023 e 2026, 10%. Por quê? Porque nós resgatamos políticas públicas que injetaram valor na economia, porque nós criamos condições favoráveis para que a taxa de inflação fosse a menor da série histórica, porque nós criamos condições possíveis para a retomada do aumento real do salário mínimo, etc, etc. E ele termina dizendo: mas a opção sempre é sua, ou seja, do povo. Para esse tipo de estatística, um governo progressista é indispensável, porque precisamente entre 2022 e 2016, nada houve. Nada hoje. Tem que politizar a gestão pública. Se você não politiza a gestão pública, o que faz a extrema-direita? Hiperpolitiza o cotidiano para despolitizar a polis. E aí eles vencem. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre politização e sobre o trabalho de rede social, etc., para que você pudesse falar um pouquinho sobre um projeto que você mencionou, que é o manual, né? Manual da guerrilha digital. Isso. Né? Que você está defendendo e que, inclusive, me disse que já escreveu Uns 40 páginas. uma boa parte. É o mini manual da guerrilha digital. É uma homenagem a um baiano ilustre, Carlos Marighella, que em 1969 publicou o mini manual do guerrilheiro urbano. Esse é um projeto que eu tenho levado adiante com o apoio de um deputado do PT, deputado Rubem Mauro, do PT de Goiás. E ele tem apoiado esse projeto. Eu já fui a Goiás algumas vezes, discutindo com as pessoas, e numa discussão em Goiás, com um grupo montado pelo deputado Rubem Mauro, eu disse: não, mas espera aí, calma. Temos que fazer um mini manual. Aí eu pensei inicialmente no guerrilheiro digital, para seguir o Marighella. Mas hoje em dia, não é mais do guerrilheiro, é do guerrilheiro, da guerrilheira. Então, é o mini manual da guerrilha digital. Do que trata? Trata da premissa básica da guerrilha. É uma luta assimétrica entre um pequeno grupo e um exército. Um pequeno grupo, Ney, somos nós, do campo da esquerda democrática, do campo progressista. O exército são as grandes plataformas, as big techs. Eles vão sempre vencer. Sempre. Não há ilusão de que nós vamos derrotá-los. Essa possibilidade não existe. É porque a Big Tech foi criada no diapasão justamente da dominação. É isso. É isso. Mas nós podemos tornar a derrota mínima ou muito custosa. Como o Irã está fazendo com os Estados Unidos e Israel. O Irã, no século XXI, realizou algo que pareceria impossível. Militarmente, você concordaria comigo se eu dissesse que o Irã não tem como derrotar os Estados Unidos? Sim, militarmente, Não em tem termos como. em termos de efetivo e de Não tem como. armamento, não tem como. O que fez o Irã? Radicalizou a premissa da guerra assimétrica. Na guerrilha tradicional, no caso cubano, você toma o poder. Nas lutas de libertação, Argélia, Vietnã, Afeganistão, você expulsa o invasor. No caso do Irã, eles não invadiram o Irã. Não é uma guerra de libertação nacional. Eles não podem derrotar militarmente os Estados Unidos. O que eles estão mostrando? Que você pode tornar a vitória tão custosa que você não tem como pagar por ela. Que é insustentável. Então, mesmo sendo, entre aspas, vitorioso, você é derrotado. Porque você não tem como sustentar aquela situação. Absolutamente brilhante, muito inovador. Eu estou propondo algo similar nas plataformas. Nós temos como derrotar as plataformas? Não. Mas nós podemos tornar a vitória deles tão custosa que equivale à derrota deles. Uma vitória de pirro, portanto. Como fazê-lo? Essa é a ideia da guerrilha digital.
A minha intuição, Ney, eu não tenho ninguém tem certeza de nada na vida. Eu sou professor de literatura, eu não tenho certeza de nada. A intuição é que se nós nos reunirmos, é que eu não posso revelar de maneira tão clara, porque tem que ter um certo aspecto clandestino. Mas a ideia central... Sim, se é guerrilha... A ideia central... Na guerrilha é que haja algum tipo de surpresa. A ideia central é que o campo progressista ou da esquerda democrática tem um potencial que nós não aproveitamos porque ou não temos consciência ou porque pensamos em termos de vitória. Nós não vamos vencer nas redes sociais. Nunca. Mas nós podemos nos aproximar ou de uma derrota mínima, o que é um triunfo excepcional, ou de uma derrota cujo custo é alto demais para ser pago. Isso pode ser feito. Há estratégias para fazê-lo. É isso que seu manual vai propor. É isso. É. Muito bem. Tem uma homenagem ao Marighella. Ao Marighella. O que você acha que está em jogo nesse confronto que a gente vai enfrentar agora, né, esse ano, do ponto de vista das políticas sociais, de maneira resumida, né, colocando na balança mesmo uma espécie de perde-ganha, né, na visão das duas plataformas que estão colocadas como opostas, né? Como são, de fato, diametralmente opostas. Eu proponho que as eleições de 2026 são mais importantes da nossa história. E eu só vou finalizar que a gente já está caminhando para fazer o fechamento. Ótimo. Perfeito. Não, está ótimo. Fica à vontade para organizar seu raciocínio. São as mais importantes da nossa história. Por quê? Assim como o projeto do PT chegou ao limite, o da extrema-direita é limite, mas não tem. É a pura disfarçatez. Trump, Milley, Bolsonaro são a pura disfarçatez. Tem ninguém que pode dizer, honestamente, nenhum de nós pode dizer que se surpreendeu com Trump, com Milley ou com Bolsonaro, de acordo? Sim, verdade. Porque eles disseram tudo que iam fazer e foram coerentes. Com o que eles proclamaram, sem dúvida. Como é que isso pode ser, talvez, expresso de maneira eloquente? Nós somos hoje, voltamos a ser, a 8ª economia mais rica do mundo. Nos tempos áureos, dos 2 primeiros governos do presidente Lula, chegamos à 6ª. Hoje somos a 8ª economia mais rica do mundo, o maior PIB. Superamos a Itália. Eu me orgulho muito disso como brasileiro. Porque até 1930 o Brasil era uma grande fazenda. A única política macroeconômica do Brasil era o convênio de Taubaté. Se o preço do café caía no mercado internacional, queimavam-se sacas. Não tinha política macroeconômica, imagina. Que nós hoje sejamos a 8ª economia do mundo é notável. Poucas pessoas sabem. Mas se você está no interior dos Estados Unidos e pega um avião de São Francisco para Detroit ou de Chicago para Nova York, na esmagadora maioria dos casos, você está voando num avião brasileiro, feito pela Embraer. É notável. Quando o pré-sal foi descoberto, os poços iniciais dos quais o pré-sal foi descoberto não pertenciam à Petrobras, pertenciam à British Petroleum, da BP britânica. Eles não conseguiram desenvolver tecnologia para exploração em águas tão profundas. Quem fez essa tecnologia foi a Petrobras. Eu tenho orgulho disso. O agro brasileiro exporta para o mundo inteiro porque é uma série de técnicas notáveis criadas pela Embrapa. Eu, como brasileiro, tenho orgulho disso. Ou seja, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, o Brasil é capaz de fazer a partir do apoio investimento do Estado. É isso. Perfeito. Somos a 8ª economia mais rica do mundo. Somos a 8ª sociedade mais desigual da Terra. Em contraponto. Mas não é apenas contraponto, Ney. É uma obscenidade. É uma impossibilidade civilizacional. O próximo passo é o abismo completo. Porque entre os 20 países com maior PIB no mundo, não existe essa disparidade. Essa disparidade há no Brasil porque nós temos ainda uma mentalidade escravocrata. Vou ser bem claro agora. Escravidão. Primeira lei, 1831, Lei Feijó, proibiu o tráfico negreiro. Nunca foi cumprida a lei. 1850, por pressão inglesa, Lei Eusébio de Queiroz,
proibiu-se o tráfico internacional. Dentro das fronteiras brasileiras, o Nordeste decadente mandava escravos para o Sudeste. O café do Rio de Janeiro, de São Paulo, continuou o tráfico interno. 1871, Lei do Ventre Livre. A partir de setembro de 1871, uma criança nascida de um ventre de uma mulher escravizada livre seria. 14 anos depois, a Lei do Sexagenário. Um escravizado que chegava aos 60 anos era livre, mas tinha que trabalhar 3 anos para pagar a indenização do senhor. Ou seja, ia morrer de trabalhar. 3 anos depois, abolição da escravatura, sem que houvesse um único projeto de inserção do ex-escravizado na sociedade nacional. De acordo? Sim. Agora, no fim da escala 6x1, a proposta de Júlio Zanata, de Sóstenes Cavalcante, de Nicolas Ferreira eram escravocratas. Eles propunham 20 anos de transição, 15 anos de transição, antes de chegar à escala 5x2, a escala, portanto, de 40 horas de trabalho semanais, primeiro a escala 52 horas. É uma elite escravocrata, é uma mentalidade escravocrata Que permanece. que permanece. E que nós temos que ter coragem de enfrentar, temos que ter coragem de dizer. É uma obscenidade que sejamos a 8ª economia mais rica do mundo e a 8ª sociedade mais desigual da Terra. É aí que viceja o crime organizado, é aí que viceja a desigualdade, é aí que a extrema-direita ganha tração. E é aí que precisa ser explicitada O conflito. o conflito e o projeto de solução dessa situação. É isso. É isso. Então vamos falar um pouquinho de esperança. Nós falamos até agora de muita mazela, né, naturalmente, porque é uma análise de conjuntura. E você também trabalha a ideia da superação. Da esperança. O que é que você está propondo nesse sentido para a gente poder trabalhar a resiliência e superar esse estado de coisa que a gente está vivendo a partir já de agora, desse ano? Que nós temos um governo que finalmente assume o conflito como eixo da política pública dentro de regras democráticas e que esteja à altura do povo. Veja, o pessoal da República. Esqueçamos da República Velha, porque de 1889 a 1930 a eleição era fraudada. De 30 a 45, a partir de 37, ditadura do Estado Novo. Então vamos de 45 a 64. Getúlio Ney, Vargas. qual era o partido de 45 a 64 que era campeão de votos? Era o PTB. PTB. O mais próximo dos anseios populares. Golpe militar, 64. 74, eleições. Quem vence as eleições de 74? MDB ou Arena? MDB. De maneira cachapante. 1989, 85, redemocratização. No colégio eleitoral, vence Tancredo Neves. Sim. 89, voltamos a ter eleições presidenciais. Já tivemos 9. Em 2 ocasiões, proponho, candidatos autoritários foram eleitos, fora do campo democrático. Fernando Collor de Mello, Jair Messias Bolsonaro, de acordo? Sim. Em 7 ocasiões, candidatos do campo democrático. Creio que seria um enorme equívoco político não considerar Fernando Henrique Cardoso no campo democrático. Sim, concordo. É um campo. Então, de 9 eleições, o povo, em 7 ocasiões, votou no campo democrático. Em 5, votou no campo progressista. Alguém tem direito de reclamar desse povo? Não. Mas podemos reclamar do governo. Sim. Minha esperança, no dia 1 de janeiro de 2027, depois de vencer no primeiro turno e de cumprir a sua trajetória, já está às pontas da sua trajetória política. O Lula sempre quis ganhar no primeiro turno. Quase ganhou na última eleição. Ganhará agora, será eleito no primeiro turno. Primeiro turno. Que no dia 1 de janeiro de 2027 ele acorde, depois da notável celebração justa. Olhe, vá fazer a barba, se olhe no espelho e diga para si mesmo: Senhor, o senhor agora tem a obrigação, nos próximos 4 anos, de fazer o primeiro mandato da história republicana brasileira, que será completamente de centro-esquerda. E então, a extrema-direita nunca mais terá vez neste país. Muito obrigado pela conversa, pela aula. Não, conversa, não tem aula não. Mas você é professor, essa verve de professor não deixa. Guimarães Rosa. Oi? Guimarães Rosa, Riobaldi. Mestre não é aquele que sempre ensina, é aquele que de repente aprende.
Bom, nós estamos encerrando aqui com esse bate-papo muito, muito gostoso, né? Como me corrigiu o professor, não é aula, é um bate-papo. E agradecendo a presença de todos que estão nos assistindo aqui, o acompanhamento. Vocês estão trabalhando aqui, ó. Sim, nosso grupo de apoio aqui, que está dentro da conferência, nesse cenário aqui improvisado, mas com muita eficácia, né? Com muito prazer de estarmos aqui fazendo essa conversa. E eu vou pedir, lembrando, para que vocês deem o like no nosso canal, né? Que compartilhem se gostaram, se acharam relevante esse conteúdo, que compartilhem para que a gente alcance um público maior com essa mensagem, com esse debate, principalmente porque o nosso país precisa efetivamente de fazer o debate, não de encarar o debate, de não ter medo do debate, né? E como me ensinou o professor João César, que na medida do possível vocês salvem esse conteúdo, não é? Comentem. Porque as redes sociais gostam entendem com maior engajamento, com maior relevância, justamente essa interação com o conteúdo que a gente produz. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor João César e deixar para ele as palavras finais que ele queira compartilhar com o nosso público. Agradecer muito, Ney. Para mim é um momento muito especial. Eu viajo o Brasil inteiro conversando com sindicatos, associações, confederações. É um momento especial, porque eu sempre encontro pessoas que me inspiram muito, que passaram a vida inteira trabalhando, lutando pela causa social de forma quase anônima. Aqui agora, eu encontrei hoje duas pessoas que para mim foram muito estimulantes, muito importantes. A senhora Graça, que desde a ditadura militar está envolvida com a luta sindical e permanece. Graça Gomes, obrigado. E o senhor Osmar Ferreira, que em 1964, com 21 anos de idade, havia sido o mais jovem criador de um sindicato de bancários em Feira de Santana, no dia 8 de abril, foi preso, torturado durante 2 semanas, conseguiu ter um habeas corpus, saiu com seu pai para viajar no Brasil como caminhoneiro para fugir da polícia, tentou fazer vários vestibulares, nunca a sua inscrição era aceita porque a CNI cortava. Em 74 ingressou na Faculdade de Direito da PUC de Salvador, tornou-se advogado trabalhista aos 80 anos de idade, sendo reconhecido pela anistia. O Bradesco foi obrigado a readmiti-lo depois de tê-lo de maneira arbitrária demitido em 1964. Veja, estamos em 2026. É alguém que luta de 1964 a 2026. É uma lição de vida, que nós tenhamos uma parte pequena da resistência e da capacidade de luta da senhora Graça, do senhor Osmar, e o Brasil pode mudar. É um exemplo.